ser promovido a líder em uma empresa que valoriza a execução? Valoriza e muitas vezes até cobra a execução, né? E como se tornar um líder nesse cenário, nesse contexto, nesse tipo de empresa, na verdade cultura, né? Porque isso tem muito a ver com a cultura da empresa. Se prepara, papel e caneta na mão, porque eu vou te contar coisas que provavelmente ninguém fala para você no mundo corporativo. Então vamos lá, primeira pergunta que eu tenho para você: quem aqui está num cenário de uma empresa que tem essa cultura, que valoriza, até cobra mesmo as pessoas pela execução? Quem vive isso aqui? Conta aqui para mim. Quem hoje está nesse contexto? Me conta assim, ó, coloca assim, se você está sim ou não e qual a posição que você ocupa hoje. Se você está num cargo mais de base, né? Então um cargo que você ainda não tem um time. Se você já está num cargo onde você tem um time, se você já é um líder, ou até mesmo se você já é um executivo ou uma executiva, tá bom? É uma empresa onde as pessoas o tempo todo são demandadas por fazer, simplesmente fazer. Ó, faz isso, faz aquilo, entrega esse resultado, quem fez, quem não fez, e aí, você já sabe? Então, por exemplo, é muito comum, eu gosto sempre de dar exemplo do analista, que eu acho que é fácil de entender quando a gente pensa num contexto geral. Quando a gente pensa em analista, as pessoas associam o quê, né? A planilhas, Excel, e aí existe uma cobrança sobre você ser o melhor no Excel, no Power BI, fazer relatórios incríveis, aquela coisa toda, mas o tempo todo você está sendo cobrado ou cobrada por executar, é o fazer, simplesmente tem que fazer. E quanto mais você faz, mais cobrança de execução você recebe, porque existe uma diferença muito grande entre ser um executor e ser um líder. Então, ser uma executora e ser uma líder são coisas diferentes, e muitas vezes as pessoas têm a dificuldade de entender como é que eu dou esse passo para uma liderança se a minha empresa só valoriza a execução, ou seja, tem-se então a ideia errada de que o jeito certo de fazer uma carreira de liderança é através da execução. Então a execução que é o faz. E quanto mais faz, mais coisa tem para fazer. E fica aquele trabalho interminável que parece que não tem fim nunca. Quanto mais eu faço, mais demanda eu recebo. E quanto mais demanda eu recebo, mais demanda vem para mim. E mais eu entrego. Começo a trabalhar até tarde. Ou seja, fazer. Isso é execução. Tá certo? Então, o que é isso? O que é uma empresa que só valoriza a execução? É uma empresa que joga o tempo inteiro as pessoas para serem melhores só tecnicamente. Então, só existe uma preocupação de dizer assim, olha, você precisa fazer cursos mais avançados de Excel. Olha, você precisa fazer, pós ou MBA, mas sempre com aquele olhar da execução, para te deixar cada vez mais executor. Então, cursos de especialização da sua área que focam simplesmente em como executar melhor. Então, o tempo todo a sua liderança ou eventualmente a própria cultura da empresa te joga para execução. E você começa a ver que as pessoas que executam muito, né, executam muito bem, com muita profundidade e conhecimento, são as pessoas mais elogiadas e reconhecidas. Então, naturalmente, cria-se uma cultura onde é valorizada a execução. A verdade é que para uma empresa funcionar, para a engrenagem rodar, a execução é fundamental. E se você parar para pensar na estrutura de uma empresa, o que você vai encontrar? Uma base de executores, né? Como uma pirâmide mesmo. Então você tem uma base de muita execução e você vai subindo para cargos mais estratégicos até uma alta posição executiva. Então, basicamente, a gente pode ver como uma grande massa de executores, depois você tem a fatia de líderes, né? E a partir daí você vai galgar posições executivas até uma alta posição executiva.